Abra comigo sua Bíblia, Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Eu vou ler o 13 primeiro, 13 e 14. A vida nos apresenta muitos dilemas. A vida nos coloca em encruzilhadas. E há momentos que nós temos que tomar decisões e não sabemos o que fazer. A humanidade faz perguntas, cujas respostas nem sempre são simples, são fáceis, às vezes elas são muito difíceis. Um dos maiores escritores da humanidade, William Shakespeare, numa obra chamada Hamlet, há talvez a pergunta mais conhecida na face da terra: ser ou não ser? Eis a questão. E o texto que nós vamos ler, ele nos apresenta alguns dilemas, algumas perguntas de fácil resposta, mas ao mesmo tempo de resposta muito difícil. Porque para responder essas perguntas, você tem que estar completa e absolutamente comprometido com Deus e com a sua palavra. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí começam os dilemas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam boas coisas ou coisas boas. Irmã Ana, ore o Senhor conosco. Três dilemas missiológicos. O primeiro dilema: como crerão naquele de quem nada ouviram? Pastor Bruno foi missionário por 20 anos no Senegal. Morava na capital, Dakar, uma cidade com 7 milhões de habitantes. E eles contrataram uma moça da etnia Wolof, uma das principais etnias do Senegal, nascida e criada na cidade de Dakar, numa metrópole. E quando ela estava trabalhando um dia lavando a louça, o Bruno perguntou para ela, ela tinha 21 anos de idade, e ela perguntou: você crê em Jesus? E ela olhou para o Bruno, parou o que estava fazendo e perguntou: quem é Jesus para que eu creia nele? Como quem é Jesus? Você nunca ouviu falar de Jesus? Não, nunca ouvi, é a primeira vez que eu ouço esse nome. Numa cidade com 7 milhões de habitantes, uma pessoa que nunca ouviu o nome de Jesus, como crerão naquele de quem nada ouviram? Mas pastor, no mundo em que nós vivemos, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Lê do engano. Na Inglaterra e nos Estados Unidos há um crescimento assustador do satanismo. Estão sendo abertos templos para culto a Satanás. Nos Estados Unidos existe uma rede de igrejas, uma convenção de igrejas, igreja oficial de Satanás. As pessoas estão se voltando para as trevas e para o satanismo em duas das nações mais avançadas tecnológica, militarmente do mundo, e aonde o evangelho imperou, reinou. Talvez duas das nações que mais enviaram missionários, Alemanha, Holanda, algumas outras também estão quase no mesmo patamar, mas
Estados Unidos e Inglaterra sempre lideraram o ranking do envio de missionários e de igrejas evangélicas. As constituições dessas duas nações eram pautadas em princípios bíblicos e hoje estão adorando a Satanás. Na Índia, 10 milhões de pessoas se espremem no rio Ganges 2 dias depois da Páscoa, crendo que banharem-se nas suas águas podres e fétidas purificará os seus pecados. E elas não apenas mergulham, mas bebem aquela água mal cheirosa, absolutamente impura e perigosa, achando que as águas do rio sagrado trará salvação para elas. O hinduísmo tem 330 milhões de deuses. E se você achar pouco, você cria um Deus especial para você e o hinduísmo aceita. Para o hindu, crer em Jesus não é difícil, seria mais um Deus. O problema para o hinduísta é a exclusividade de Cristo. Ele não abre mão dos seus outros deuses para servir a Jesus. Ele quer servir a Jesus no meio do seu panteão de deuses. Na Mauritânia, magos ocultistas chamados marabus, eles controlam a população muçulmana através de encantamentos, de maldições e feitiçarias, e dominam o país e a população com as suas artes mágicas. No Japão, milhões de pessoas adoram ancestrais mortos e hospedam nos seus lares visitantes demônios que se apresentam como espíritos de ancestrais mortos. Preparam prato à mesa, preparam cama para que demônios comam e durmam, porque eles se apresentam como sendo algum ancestral morto. No Nepal, uma menina de 4 anos era escolhida como deusa viva. Se ela não chorar, gritar ou demonstrar qualquer medo, durante 7 noites de tortura demoníaca. E ela reina dos 4 aos 10 anos de idade, quando o processo se repete. E se ela chorar, se ela demonstrar medo, ela está desqualificada, porque uma deusa não chora e não tem medo. No Cairo, no Egito, 200 mil pessoas vivem na cidade do lixo, alimentando-se de restos, sem esperança, sem assistência. A cidade do lixo é no aterro sanitário. 200 mil pessoas vivem no Cairo, no meio do lixo, comendo lixo e morrendo no meio do lixo. Em Bangkok, na Tailândia, 2 milhões de pessoas vivem da indústria do sexo, e a maioria dos 35 mil meninos e meninas de rua em Bangkok se prostituem. Na África, que não é um país, é um continente com 64 países, milhares de pessoas, milhões de pessoas adoram o sol, a lua, os espíritos e vivem nas mais densas trevas espirituais, nas religiões animistas, que adoram os espíritos e a natureza. No mundo existe hoje 3 milhões e meio de muçulmanos. Na janela 1040, 1 bilhão e 500 mil pessoas nunca ouviram o nome de Jesus. Para cada 100 pessoas no mundo, 19 são muçulmanas, 18 não professam religião ou são ateus, 17 são católicas, 14 são hinduístas e 6 são budistas. Vamos falar um pouquinho do Brasil. Quando nós fazemos a pergunta, como crerão naquele de quem nada ouviram? No Brasil existe 222 municípios com menos do que 1% de evangélicos. 222 municípios têm menos de 1% de evangélicos. 35 municípios no nosso país não tem um crente sequer. 1.177.594 pessoas no Brasil
são praticantes das religiões afro, Umbanda, Quimbanda e Candomblé. 165 mil são praticantes de religiões orientais diversas. 243.966 são budistas. 3.848.000 são espíritas kardecistas. No Brasil existem 15.355.510 que se professam ateus e sem religião. Existe no Brasil mais de 30 mil comunidades na Amazônia que não tem uma igreja. Roraima, Rondônia, Amazonas, Acre e Pará. Mais de 30 mil comunidades de vilarejos com poucas casas, as cidadelas com 2, 3 mil pessoas que não tem uma única igreja que nos anuncia o Evangelho. E existe no Brasil 125 grupos indígenas, etnias, não são aldeias, são grupos étnicos, que nunca ouviram o Evangelho, que não tem um missionário entre eles. Olhando para esse quadro, eu pergunto: como crerão naquele de quem nada ouviram? Essas pessoas não podem crer em Jesus, a não ser que eu e você assumamos a responsabilidade de ir e proclamar o Evangelho. Se nós não fizermos isso, eles não terão como crer. A minha irmã Eunice, que trabalha há 4 anos no Pará, mais 24 anos, um pouco mais no Pará, com a etnia Caiapó. Um dia ela estava vindo de férias para o Rio Grande do Sul, indo de férias para o Rio Grande do Sul, e alguém perguntou para ela, um líder indígena perguntou se ela poderia, quando voltasse, trazer um missionário. E ela disse: nós não temos missionários para trazer. E ele perguntou: diga uma coisa, na cidade onde você vai, não tem igrejas? Tem. E nessas igrejas não tem um monte de gente que serve a Jesus? Tem. E como é que você diz que não tem um missionário? Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se essa igreja não segurar a corda? A Cristiane se dispôs a ir atendendo o chamado do Senhor. Queridos, nós nos propusemos a ajudar a Cristiane com R$350 por mês. E eu digo com tristeza e vergonha que nos últimos meses nós não conseguimos alcançar isso. Mas Jaqueline é nossa tesoureira. R$220 foi a última oferta. E não foi no mês passado, foi no anterior. Como crerão? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Esse é o primeiro dilema missiológico. O segundo dilema missiológico: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Uma missionária teve um sonho. Ela estava numa planície muito grande, se estendia de um lado e outro a perder de vista. E essa planície terminava num despenhadeiro, num abismo profundo e escuro, do qual não se enxergava o fundo. E as pessoas vinham caminhando pela planície, andando, outras correndo, e quando elas chegavam no abismo, elas caíam, elas despencavam no abismo. E a missionária notou que de algum espaço em espaço, mas muito distantes, haviam algumas pessoas que tentavam impedir aquelas pessoas de caírem, e chegavam e conversavam e direcionavam aquelas pessoas para longe do abismo. Mas enquanto eles faziam isso, várias outras vinham caindo. Essa é a realidade da obra missionária do mundo. Queridos, as pessoas estão marchando para o abismo, estão precipitando-se na perdição eterna, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos.
Eu fico feliz quando ouço alguns testemunhos. Irmã Ana Paula, me permita cometer uma inconfidência. O Gilvan há poucos dias contou para mim que chegou em casa e deu um susto. Diz ele que a Ana Paula não quer voltar para Alagoas, para sua terra, não tem vontade de voltar para lá. Paraná deve ser muito bom, né? E aí o Gilvan chegou em casa e disse para ela: nós temos que voltar para Alagoas, temos uma obra de Deus nos esperando e nós vamos voltar para Alagoas fazer a obra de Deus. E o que ela disse, Gilvan? Se é isso que é necessário, estou pronta. Se é isso que é necessário, estou pronta. Queridos, nós precisamos de gente com essa prontidão, com essa disposição. Não é o lugar dos meus sonhos, mas se o Senhor quer, eu vou. Como ouvirão se não há quem pregue? Querido, você trabalha, você estuda, mas não há quem pregue. Você ganha dinheiro, você gasta dinheiro, mas não há quem pregue. Você compra, você vende, mas não há quem pregue. Você visita pessoas, você conversa com pessoas, mas não há quem pregue. Você viaja, mas não há quem pregue. Você tem os seus momentos de lazer, você se diverte, você desfruta férias, mas não há quem pregue. Você encontra pessoas cheias de problemas, carentes do Evangelho, mas não há quem pregue. Você vê amigos, parentes, conhecidos morrerem sem Cristo, mas não há quem pregue. Você vive uma vida inteira, mas não há quem pregue. E o Espírito Santo continua perguntando, a pergunta que foi feita a Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Provérbios 24, 11 e 12 diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Há um hino do cantor cristão que diz: não te importas se algum dos teus amigos chegar aos céus e disser: a mim nunca falaram de Cristo. Eu tenho uma notícia muito séria para te dar, mas eu me incluo nela. Você é responsável por aqueles que se perdem sem ouvir falar de Cristo. Eu sou responsável por aqueles que se perdem sem ouvir falar de Cristo. Essa igreja é responsável por aqueles que vão para a perdição sem Cristo. Todo crente deve ser um missionário. Você foi salvo para compartilhar o amor de Jesus e proclamar a salvação. 1 Pedro 2,9: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh glória! Que coisa boa! Eu sou tudo isso. Para quê? Com um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Terceiro dilema missiológico: como pregarão se não forem enviados? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? William Carey, pai de missões modernas, era um sapateiro com retalhos de couro. Ele desenhou um mapa mundi em frente à sua bancada de trabalho. Ele estava consertando calçados e orando por missões mundiais, quando não se falava em missões. E ele escreveu um livreto e levou na sua convenção batista da Inglaterra, sobre a responsabilidade do cristão em anunciar o Evangelho para aqueles que não conheciam a Jesus. E quando na convenção da sua denominação ele se levantou para falar de missões, o presidente daquela reunião olhou para ele e disse: jovem, sente-se. Se Deus quiser salvar os perdidos, Ele fará sem a nossa ajuda e sem a sua ajuda. Mas ele se sentou, mas não se calou, e ele foi para o campo missionário, sozinho,
com o seu próprio dinheiro, pagou um preço altíssimo, mas tornou-se o pai de missões modernas. Bruce Olson, missionário aqui na América do Sul, Colômbia, se não me engano. A história é contada num livro espetacular chamado Por Essa Cruz Te Matarei. Ele vendeu o seu apartamento, vendeu o seu carro, vendeu tudo que tinha e comprou uma passagem de vinda sem volta dos Estados Unidos para a Colômbia, para anunciar o evangelho numa tribo que era considerada caçadores de cabeça, uma tribo onde o exército colombiano não entrava no seu território por medo. E ele foi e plantou uma igreja evangélica ali, com seu próprio dinheiro. Sabe por quê? Porque não tinha quem enviasse. Há muitos que foram chamados, mas não foram enviados. Quem é que reconhece a chamada? Quem é que incentiva e envia para o seminário? Quem sustenta os seminaristas? Quem sustenta o seminário? Hoje temos poucos seminários internos, infelizmente, estão desaparecendo. Quando eu estudei lá em Camaquã, à esquerda, indo em direção à casa de recuperação, aquela segunda chácara, não sei se ainda é do Betânia ou não, ali tinha uma casinha onde nós morávamos, 11 rapazes, e tinha um colega, que na hora que todo mundo ia escovar os dentes no banheiro, ele ia lá para fora no tanque, e eu achei aquilo estranho. Um dia eu fui atrás dele, ele estava com o sabonete, passando a escova, escovando os dentes, e eu perguntei para ele, por que isso? O dente fica mais branco, mais limpo. Ele disse, não, você não tem creme dental. Ele disse, não, acabou meu creme dental, faz 3 meses, eu não aguento mais o gosto de sabonete na boca, mas é o que eu tenho. Eu era o aluno que morava mais perto de Camaquã, morava em Canguçu, 170 quilômetros mais ou menos, e meus pais me supriam de todos os produtos de higiene, necessidade básica. A partir daquele momento eu pedi para o meu pai mandar um tubo a mais de pasta de creme dental por mês, para compartilhar com aquele colega, porque ele estava no seminário e ele não tinha um creme dental para escovar os seus dentes, porque ele não tinha uma igreja que o sustentasse. Eu e a Marta fomos para o Mato Grosso do Sul trabalhar com os índios Terena, e a igreja que nós congregávamos, eu era pastor auxiliar, ela disse, pode ir que nós vamos sustentar vocês. Nos primeiros 8 meses eu recebi uma oferta, e depois eu desisti de esperar. E quando nós voltamos para Cruz Alta, depois de um tempo, eu comentei com o pastor, se nós sustentamos vocês lá, eu disse não, foi uma oferta, uma única vez. Então ele chamou o tesoureiro da igreja e perguntou, você não mandou as ofertas que foram combinadas? Eu disse, não, não mandei, tem tanta coisa para fazer aqui, tem prédio para construir, tem isso, tem aquilo, vão gastar dinheiro com missões, sabe-se lá onde. Eu não mandei mesmo. Eu estava na despedida de um pastor que estava indo para a Índia, pastor Zinaldo Martins, e o presidente da igreja que estava o enviando falou para mim, eu não entendo, esse cara é louco, a gente tem que gastar com um cara que tem lá para a Índia, sendo que aqui em Londrina tem um monte de gente precisando de Jesus. Eu não concordo em contribuir com quem vai para missões. Como pregarão se não forem enviados? Como permanecerão pregando se não forem sustentados? Quem intercede pelos missionários? Quantas vezes por mês você ora pela Cristiane? Ela é missionária 30 dias por mês, em alguns meses 31. Havia um missionário na Índia, ele era diretor de uma clínica médica, e um final de mês, ele pegou um auxiliar, um evangelista, pegaram o jipe da missão e viajaram 300 quilômetros, na cidade onde tinha o banco mais próximo, a agência bancária mais próxima, para
pegarem dinheiro, fazerem compras e pegarem dinheiro para pagar os funcionários da clínica. E quando estavam voltando, estradas péssimas, muito ruins, eles tiveram que acampar à beira da estrada. Armaram uma barraquinha, fizeram uma fogueira, prepararam um jantar, oraram e dormiram. No outro dia seguiram viagem. Uma semana depois, o líder de uma gangue, de uma quadrilha de bandidos da região, falou para o médico enquanto estava sendo atendido. Ele se ferira num tiroteio e levaram ele para a clínica. E ele disse: olha, doutor, sorte que nós não fizemos o que iríamos fazer. Quando vocês foram à cidade tal dia, nós seguimos vocês na ida e na volta. Quando vocês acamparam, nós iríamos matá-los, roubar o jipe e todo o dinheiro. E o missionário perguntou: por que não fizeram? Ele disse: não, os soldados que estavam com vocês eram muitos, estavam muito bem armados. E o missionário perguntou: ah, é? Quantos? Ele disse: eu contei 21 soldados muito bem armados. Um ano depois, o missionário está de férias nos Estados Unidos, e ele conta esse testemunho na igreja. E uma irmã se levanta, vai correndo numa salinha, que era a sala de oração missionária, e volta com uma agenda. E ela diz: missionário, que dia foi isso? E o missionário disse: eu anotei na minha Bíblia, foi tal data. E a irmã foi naquela agenda, e olhou na agenda e disse, ela começou a chorar. Ela disse: missionário, eu sou líder de um grupo de intercessão, e naquele dia, nesse dia, está aqui, nós estávamos aqui no templo, orando por missões na Índia, e tinha 21 pessoas aqui orando por missões, e Deus envia 21 anjos para cuidar dos seus servos lá, e hoje nós não temos quem interceda por missões. As nossas orações são egocêntricas. Eu quero, eu preciso, eu quero, me dá. E quando nós cantamos, eu quero de volta o que é meu. O que é teu é a vergonha do pecado, da qual Jesus te resgatou. Isso você não pode ter de volta nunca. Mas bens materiais, riquezas, posição, isso não é seu, nunca foi. Eu tenho que clamar por missões, eu tenho que orar por missões. Eu tenho que pedir que Deus sustente os missionários. Há missionários adoecendo, há missionários passando fome, há missionários voltando do campo por causa de sustento, porque não há quem sustente. Quem é que segura a corda? Pouca gente. O que você tem feito por missões? O que você tem feito pelos missionários? Com quanto você contribui para que a obra missionária seja feita? Ore, divulgue, incentive, interceda e contribua. Há 3 grandes dilemas na obra missiológica, na obra missionária. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? A solução desses 3 dilemas está na sua mão, está nas nossas mãos. Quem quer ir? Quem se dispõe a ir? Quem vai pregar aonde está? Quem vai sustentar missionários? Quem vai interceder por missionários? Quem vai ajudar a resolver esses dilemas?